Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Jovem Mensagens. Já estou aqui com a lição A Bíblia e o nosso complemento de hoje, que eu vou usar o grande conflito, de hoje e de amanhã também. Na verdade, gente, essa lição toda, o grande conflito acaba sendo um complemento, porque ele vai trazer, né, várias nuances aí do tempo do fim, que é o material que a gente está estudando agora, tá bom? Então é o seguinte, como eu informei pra vocês no Instagram no sábado, eu estava em viagem e aí não deu pra gravar o vídeo de... Não deu pra subir o vídeo de ontem. O vídeo de ontem. Então eu vou juntar aqui sábado, domingo e segunda na lição de segunda, tá bom? Sábado, na verdade, é mais a tirinha e domingo é uma leitura e o foco mesmo aqui vai ser a parte de segunda, porque tem muita coisa envolvida ali, tá? Então vamos lá. Tirinha. A tirinha começa com a tirinha já é um baque, né? Pra quem tá pensando igual a outra menina, né, que fala sobre autodefesa, a autossuficiente, ela mesma, a própria advogada. Pra quem pensa como ela, o trecho do Espírito de Profecia já vem tremendo, né? Elas conversando aí sobre o advogado não querer defender ou ela comparecer diante de Deus sem intercessor, que é o que a gente conversou na semana passada, que quem aceita Jesus tem a possibilidade de participar do julgamento. Quem não aceita, quem comparece na frente do juiz sem advogado já tá condenado. E aí o que ela vem falando aqui é no capítulo 39, a citação que ela traz aqui, é o capítulo 39, que nessa nova versão que a gente distribui no Impacto Esperança, é esse título aqui, ó, a angústia, certo? O meu tá até marcadinho aqui, que eu estudei ele pra poder... No sábado, né? No sábado eu estudei ele. E aí, nesse período aqui, o trecho que ela fala, tá bem aqui na primeira página, diz assim: quando ele sair do santuário, trevas cobrirão os que estiverem na terra. Os justos viverão à vista de um Deus santo sem intercessor. As restrições sobre os ímpios serão removidas. E Satanás terá controle total sobre os impenitentes. Eles resistiram com persistência ao Espírito de Deus e ele finalmente será retirado. Então Satanás afundará a população da terra em uma grande angústia final. Os anjos de Deus pararão de conter os ventos atrozes da perversidade humana. O mundo inteiro será envolvido em ruínas mais terríveis do que aquela vivenciada na antiga Jerusalém. Existem forças já preparadas, aguardando somente a permissão divina para espalhar destruição por toda parte. Presta atenção nessa frase final. Existem forças já preparadas, aguardando somente a permissão divina para espalhar destruição por toda parte. E aí? Você tá entendendo? O diabo já tá com tudo pronto. Mas o poder dele é limitado. Então, quando o Senhor cessar a intercessão, que mandar os 4 anjos soltarem os 4 ventos, tá tudo planejado, Satanás já planejou tudo, já tá tudo organizado. E ele vai afundar até... Misericórdia, eu não quero nem pensar. Oh, Deus. Então, vamos lá. A parte de domingo contou uma historinha muito assim, né? Comovente e tal. Mas não é muita emoção não, tá? Que a gente quer aqui. Eu mesmo não sou esse negócio de ficar emocionado. A realidade aqui é a gente entender a aplicação dessa história para o juízo, certo? Então não é muita emoção, é racionalidade. Jesus entregou a vida para nos salvar. Isso não tem que causar na gente apenas emoção, isso tem que causar na gente obediência. Isso, a gente tem que ter uma reação frente a esse sacrifício. Não é ficar emocionado, obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Ah, Jesus, que amor maravilhoso, é amor, amor, amor. E a justiça também tá dentro do amor de Jesus, tá? Então não tem esse negócio de emoção demais, não. O negócio aqui é atenção. Da mesma forma que Cristo foi julgado como um pecador condenado, nós seremos julgados como cidadãos justos, como se a gente não tivesse cometido pecado. Nós somos inocentados, justificados pelos méritos de Jesus Cristo, tá? Ele foi julgado como um criminoso e a gente vai viver livres da condenação, libertos da destruição que aguarda a todos, tá? Então, a lição de domingo é uma coisa bem simplesinha. E aí vem um complemento pedindo para você fazer a leitura do capítulo 8 do livro Cristo em seu Santuário, que é muito bom. Esse livro é maravilhoso para você que quer entender mais sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Além de estudar o Nisto Cremos, que é o capítulo 24, que eu dei indicação na semana passada, e estuda também esse livro Cristo em seu Santuário. Ele é um livro curto, tá? Pequeno, e é maravilhoso a leitura desse capítulo, que inclusive eu vou citar algumas coisas que tem nele, que ele vai citar muitas das coisas que tem na lição de terça-feira, né? Sobre a fidelidade do tempo profético, né? As coisas como é a palavra? Não sei se é fidelidade.
tipo assim, a integridade, é isso, a integridade da profecia, perfeitamente, tudo se cumprindo de forma maravilhosa. E aí, a gente vai partir para a parte de segunda-feira agora, que é a parte mais, né, cheia de detalhes, que a gente precisa ter uma compreensão melhor. Então, aqui até uma anotação aqui, porque a pessoa já escreveu aqui na lição de segunda e colocou aqui num papel uma outra parte da explicação para colar aqui em cima, porque, né, não tem lugar para escrever. É sobre isso. Então, vamos lá. A parte de segunda-feira aqui fala sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que não é algo assim novo, né? Não é algo para ser assim, novidade, né? Compreendendo aqui as questões dos eventos finais, do tempo do fim, do Apocalipse, você já deve ter ouvido, pelo menos ouvido pregações acerca disso. Se você não entende, você vai entender. Mas se você não pode dizer assim, que eu nunca ouvi, a não ser que você seja novo convertido e olhe lá. Porque dependendo de quem te deu o estudo bíblico, você conhece a profecia das 2.300 tardes e manhãs, conhece Daniel, Apocalipse e tudo mais, tá? Então, o que acontece aqui? A profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta para a obra de Cristo como Cordeiro e para a obra dele depois, né, da morte e da passagem lá, da troca de função de sacerdote para sumo sacerdote, tá? E aí, o que acontece? Os textos base dessa semana são 2 capítulos de Daniel. Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Que se você não estudou, você precisa estudar para não ficar boiando no que eu tô falando aqui, tá? Então, estes capítulos que eu já estou com eles abertos aqui, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 8 é a visão sobre o carneiro e o bode. E Daniel capítulo 9 é a oração de Daniel pelo povo e também a profecia das 70 semanas, certo? Então, o que acontece? A purificação do santuário, esse termo purificação do santuário, para os judeus, não era algo estranho, não era uma expressão assim que eles não entendiam, era algo muito comum. Por quê? Porque no Antigo Testamento a gente vai ver diversas festas que eram realizadas, e entre estas festas estava lá o dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário. Tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa dos pães asmos, tinha a festa das primícias, né? Tinha várias festas. Eram 7 festas ao total. E entre elas estava o dia da expiação, que era uma data muito importante no calendário, e para eles era aquele momento de juízo, era dia de juízo. O dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer aquela purificação. Então todo o povo judeu sabia da importância da purificação do santuário e do juízo que acontecia todos os anos, porque o dia da expiação era um único dia no ano, né? Era o 10º dia do 7º mês, que não tem nada a ver com o nosso calendário atual, tá? Era o calendário judaico. E aí, o que acontece? O anjo vem e fala, depois que ele tem, né, a visão sobre um carneiro e um bode, o anjo vem e fala com ele sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí o anjo explica a visão para ele e fala, no próprio capítulo 8, fala que o carneiro era a Medo-Pérsia e o bode era a Grécia. E depois desses 2 impérios, surgiria um chifre pequeno. Tem uma parte aqui, quer ver, ó? Daniel capítulo 8, versículo 9. Eu tô escutando barulho de chuva, gente. Peraí, só um minutinho, porque tem roupa no varal. Então, voltando aqui. O capítulo 8 de Daniel, versículo 9, diz assim. Aqui fala do bode, né? Tá falando da Grécia. E aí, quando estava no auge do seu poder, o grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns deste exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar de seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que fez prosperou. Então, Daniel recebe aí a explicação, o anjo Gabriel vem explicar para ele toda essa questão. E esse símbolo do chifre pequeno, diante de tanto da história quanto da interpretação bíblica, a gente vai identificar como Roma. E aí, assim, as 2.300, você tem que ter um entendimento muito claro que esse texto, né, famoso, até as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, tem a ver com a obra de juízo sobre as ações do chifre pequeno. Porque depois que ele conta as coisas que o chifre pequeno iria fazer, aí o versículo 13 vem.
Depois, ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então, essa frase é uma resposta a uma pergunta. E a pergunta é: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Ou seja, o sacrifício diário suprimido e a transgressão desoladora foram ações do chifre pequeno. E a segunda pergunta: até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Então, pisar no santuário e no exército foi ação do chifre pequeno. Então, a resposta sobre as 2.300 tardes e manhãs e o santuário ser purificado, essa resposta tem a ver com o fim das ações do chifre pequeno. Então, quando as 2.300 tardes e manhãs aqui vão falar sobre juízo, né, sobre a decisão de quem será salvo ou não e tudo mais, o juízo é a ação divina sobre a resposta divina sobre a ação do chifre pequeno. Então, com o final das 2.300 tardes e manhãs, Deus estava resolvendo o problema que o chifre pequeno causou. Entendeu? Então, Gabriel descreve aqui diversas características que vão mostrar duas fases de Roma. Roma interior. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Roma imperial e Roma papal. É tanto que Daniel ele não consegue entender essa parte. Cadê? Tem uma parte aqui, a partir do versículo 16, que a voz de um homem vinha das margens do rio lá e gritou: Gabriel, explica a visão a esse homem. Então Daniel ele ficou confuso com relação a essa visão. E aí a atenção dele se volta para o chifre pequeno, para as coisas que o chifre pequeno ia fazer. Então Gabriel vai mostrar as características do chifre. Por exemplo, aqui tem, ó, a própria Bíblia vai identificar. Gabriel não vai dizer, ó, Gabriel diz, ó, o carneiro é a Medopécia e o bode é a Grécia, mas ele não vai dizer o chifre pequeno é Roma, não está escrito isso na Bíblia. Biblicamente, não tem o nome Roma, mas na história e nas características que são descritas aqui, a gente identifica como Roma diante das coisas que o chifre pequeno fez, que quando a gente vai analisar, historicamente eu tô falando, gente, porque o império que venceu a Grécia lá em 168, meu Deus. Não tô lembrando aqui agora. Eu acho que foi 168 a.C. Eu não anotei. Se eu não me engano, foi nesse ano, 168 a.C. Qual foi o império? A gente viu os impérios, Medopécia, Grécia. Quem foi o império que venceu a Grécia? Roma. Então, historicamente, a gente já tem essa confirmação. E, biblicamente, a gente tem aqui as características do que esse chifre pequeno ia fazer. Então, todas essas características apontam para as coisas que Roma fez nas duas fases, tanto Roma imperial quanto Roma papal, certo? Então, por exemplo, Roma imperial dominou sobre todo mundo. E aqui vai falar que o chifre pequeno se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Então, assim, dominou o mundo. Roma dominou o mundo, Roma imperial. Entendeu? Então, esse é o domínio de Roma. E, inclusive, Jesus, ele nasce ali, enquanto Roma, no período de Roma imperial. Jesus nasce, cresce e morre nessa fase de Roma imperial. E aí depois vem a Roma papal, que é essa questão, as características religiosas, né? Característica político-religiosa de Roma. Então aqui, nessa parte de Roma papal, é o período da Idade Média, que foi Roma perseguindo os cristãos por 12 séculos. E aí você vai se lembrar lá, que fala do período, lá em Apocalipse, que fala dos 1.260 dias que a mulher foi perseguida, que esses 1.260 dias são os mesmos 42 meses que Apocalipse também fala, que no princípio de ano é 1.260 anos, que foi o período de perseguição aos cristãos, né? Então, quando aqui vem falando dessas 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, não é apenas a chegada do juízo, porque a profecia das 2.300 tardes e manhãs é isso, né? A lição dessa semana, o título é a hora do juízo. Então, esse período profético das 2.300 tardes e manhãs aponta aqui para o momento da chegada do juízo. Sim, quando começou o juízo investigativo. Porque foi no final das 2.300 tardes e manhãs que se deu o período de 1844 e começa o juízo investigativo, certo? Que é o juízo que nós estamos vivendo hoje. Mas a purificação do santuário não é apenas sobre a chegada do juízo, mas é a intervenção divina para fazer acabar o poder do chifre pequeno, que é o que a gente vai observar aqui no capítulo 8 inteiro, é o anjo explicando a Daniel as coisas que iriam acontecer,
certo? Então, quando a pergunta é feita, né? Até quando o sacrifício vai ser suprimido, até quando tudo vai ser pisado por pé, até quando a transgressão vai ficar, né? É a mesma coisa que dizer assim, até quando o chifre pequeno vai ficar tomando conta de tudo? Quando é que vai acabar isso? Aí vem a resposta. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, a purificação do santuário é também a intervenção divina para cessar o poder do chifre pequeno. E aí começa a hora do juízo, certo? Ficou claro? Se não ficou claro, se você ficou com dúvida, volta. E se você não entender, mesmo assim, você deixa um comentário, tá? Mas eu acho que ficou claro, né? Então, a pergunta é como se a gente poderia, se a gente for interpretar, a gente for colocar nas nossas palavras, o que está dizendo aqui o versículo 14, essa pergunta, até o versículo 13, né? Até quando vai durar a visão do sacrifício suprimida, a transgressão desoladora, santuário e exército entregues pisados aos pés? A gente resume tudo em até quando o chifre pequeno vai ter poder? Pronto. Aí diz, até as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Entende? E a gente estudou na semana passada essa questão dos números, né? Do período de perseguição, de 1538 até 1798, que foram os períodos dos 1.260 anos. Então, depois disso, foi tipo um descanso para a igreja, porque a perseguição acabou. E aí foi iniciando, entendeu? A gente estudou isso na semana passada. Então, assim, Gabriel queria que Daniel entendesse aqui, mais do que a hora de Cristo julgar, né? Que aqui ele vai falar. Gabriel mostrou uma linha do tempo para Daniel e falou sobre a vida do Messias, apresentando as datas das coisas que iriam acontecer, que é o que a gente vai tratar no vídeo de amanhã. Todas as datas, Daniel falou das 70 semanas, Daniel falou da 7ª semana, da 70ª semana, e aí vai falar do ministério de Cristo, da morte de Cristo. Mais do que isso, Gabriel queria que Daniel entendesse que a obra do chifre pequeno ia ter um fim. E o fim dela foi nesse período das 2.300 tardes e manhãs, com a purificação do santuário, tá? E quando eu falo, gente, sobre essa questão de princípio de interpretação de ano, isso é bíblico, tá? Ezequiel, deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei. Eu anotei aqui, deixa eu ver se é aqui. Eu anotei aqui, onde é que a gente encontra as referências bíblicas, né? Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34. É o princípio de interpretação que para cada dia profético é um ano, certo? Então, quando se fala em 1.260 dias, 1.260 anos. Quando se fala em 2.300 tardes e manhãs, essa expressão tarde e manhã é pegada do Gênesis. E foi a tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Então, tarde e manhã quer dizer dia. Então, 2.300 dias na aplicação profética de ano, 2.300 anos, certo? E amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre números, sobre esses números que envolvem aí as profecias das 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas, que são os 490 anos, que foi o tempo de graça dado ao povo judeu, que eles rejeitaram, enfim, a gente vai ver isso aí amanhã, tá bom? Então aqui, as 2.300 tardes e manhãs precisa ficar muito claro na nossa mente, tá? Uma profecia que mostra, sim, a hora do juízo, mas que mostra também a intervenção divina para cessar o poder do chifre pequeno e trazer aí a compreensão clara e exata das coisas que iriam acontecer posteriormente aí com relação a essa profecia. E uma coisa que também a gente não pode esquecer, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta a obra de Cristo como Cordeiro e a obra de Cristo como sumo sacerdote, tá? Então, acabou o vídeo de hoje, que acho que foi curto, não sei, deixa eu ver quantos minutos tem aqui, eu acho que tem 17 minutos, mas enfim. A gente volta amanhã, eu volto amanhã pra gente estudar sobre os 490 dias, tá bom? Que Deus abençoe você. Ah, outra coisa. Ah, não, é pra amanhã, é pro vídeo de amanhã esse aqui. É que eu ia falar de um gráfico aqui que tem no grande conflito, mas esse gráfico é pro vídeo de amanhã, tá bom? Então, lembrando aí pra você estudar o que a lição trouxe na parte de ontem, Cristo em seu santuário, e sempre ter o grande conflito como complemento aí que você também vai conseguir compreender. Até no capítulo, nesse capítulo 19 ou 18, deixa eu ver. Capítulo 18 do grande conflito, que eu vou trazer um gráfico amanhã, mas se você estudar o capítulo todo, já serve pra você entender a profecia também. Amanhã a gente vai ter... Na verdade, gente, o bom seria eu gravar o vídeo de hoje e amanhã juntos, pra vocês entenderem, porque os 490 anos são cortados de dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas não tem problema. Amanhã a gente estuda sobre isso e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, deixa seu like, seu comentário se você ficou com alguma dúvida, e aí eu te explico. E
compartilha esse vídeo, tá bom? Com a tua classe jovem, para eles entenderem aí. E na lição de sábado vocês terem a base bíblica fundamentada para poder comentar e entender e até tirar dúvida de alguém, né? Mas ninguém vai ficar com dúvida porque todo mundo tá estudando a lição e o meu vídeo vai ajudar, né? Então se você compartilhar com toda a sua classe, ninguém vai ter dúvida, tá bom? Então amanhã a gente volta para falar dos 490 dias, que é a profecia das 70 semanas cortadas das 2.300 tardes e manhãs. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!